Olá, hoje iremos apresentar sobre a doença celíaca. Somos a Beatriz e Isabela e daremos início agora à apresentação. A doença celíaca é uma doença autoimune onde o sistema imunológico ataca os tecidos do próprio organismo e é desencadeada pela ingestão de glúten. Alimentos que contêm trigo, centeio ou cevada desencadeiam uma resposta autoimune e essa resposta danifica o epitélio intestinal e reduz a absorção de nutrientes do corpo, e as vilosidades do intestino delgado tornam-se inflamadas e danificadas, incapazes de executar suas funções, que são quebrar as moléculas e absorver os nutrientes, o que resulta em uma deficiência na absorção de ferro, ácido fólico, cálcio e vitaminas lipossolúveis. Se identificada no início, essas vilosidades elas podem voltar ao normal e os sintomas gastrointestinais desaparecem. A exposição crônica a esses alimentos pode levar ao câncer e a outros distúrbios nesses indivíduos. Mas afinal, o que é o glúten? Deixamos esse vídeo para ilustrar o que é o glúten e a sua função no nosso corpo. Maybe you've recently seen the phrase gluten-free on food packaging, or takeout menus, shampoo bottles, apartment listings, the tag of your shirt, on a hammer, as a lower back tattoo, or in your friend's resume. Next time someone starts telling you about their newfound freedom from gluten, here are some questions you can ask, and the well-informed answers that your friend, being a reasonable individual making educated dietary choices, and by no means just following the latest diet craze, will tell you. What is gluten? Gluten is an insoluble protein composite made up of two proteins named gliadin and glutenin. Where might you encounter gluten? Gluten is found in certain grains, particularly wheat, rye, and barley. What has gluten been doing for the previous entirety of human history? And why do you suddenly care about it? Gluten is responsible for the elastic consistency of dough and the chewiness of foods made from wheat flour, like bread and pasta. For some people, these foods cause problems, namely wheat allergy, celiac disease, and non-celiac gluten sensitivity. Wheat allergy is an uncommon condition that occurs when a person's immune system mounts an allergic response to wheat proteins, leading to mild problems and, in rare cases, a potentially dangerous reaction called anaphylaxis. Celiac disease is an inherited disease in which eating foods with gluten leads to inflammation and damage of the lining of the small intestine. This impairs intestinal function, leading to problems like belly pain, bloating, gas, diarrhea, weight loss, skin rash, bone problems like osteoporosis, iron deficiency, small stature, infertility, fatigue, and depression. Untreated, celiac disease increases the risk of developing certain types of cancer. Celiac disease is present in 1 in every 100 to 200 persons in the U.S. When blood tests suggest the possibility of celiac, the diagnosis is confirmed with a biopsy. The most effective treatment is a gluten-free diet, which helps heal intestinal damage and improve symptoms. Some people don't have celiac disease or a wheat allergy, but still experience symptoms when they eat foods with gluten. These people have non-celiac gluten sensitivity. They experience painful gut symptoms and suffer from fatigue, brain fog, joint pain, or skin rash. A gluten-free diet typically helps with these symptoms. So how many people actually have this gluten sensitivity you speak of? Gluten sensitivity's occurrence in the general population is unclear, but likely much more common than wheat allergy or celiac disease. Diagnosis is based on the development of symptoms, the absence of wheat allergy and celiac disease, and subsequent improvement on a gluten-free diet. There's no reliable blood or tissue test, partly because gluten sensitivity isn't a single disease and has a number of different possible causes. For example, it may be the case that gluten can activate the immune system in the small intestine, or cause it to become leaky. But sometimes people claiming gluten sensitivity are actually sensitive not to wheat proteins, but sugars found in wheat and other foods called fructans.
The human intestine can't break down or absorb fructans, so they make their way to the large intestine, or colon, where they're fermented by bacteria, producing short-chain fatty acids and gases. This leads to unpleasant symptoms in some people with bowel problems. Another possible explanation behind gluten sensitivity is the nocebo effect. This occurs when a person believes something will cause problems, and because of that belief, it does. It's the opposite of the more well-known and much more fortuitous placebo effect. Given how much bad press gluten is getting in the media, the nocebo response may play a role for some people who think they're sensitive to gluten. For all these reasons, it's clear that the problems people develop when they eat wheat and other grains aren't exclusively due to gluten. So a better name than non-celiac gluten sensitivity might be wheat intolerance. Okay, so if instead of telling people you're gluten-free, you had to tell them you're wheat intolerant, would I still have to hear about it as often as I do now? Your gluten sensitivity is coming off as wheat intolerance. Agora que entendemos o que é o glúten, podemos compreender quais fatores que levam à ocorrência da doença celíaca. A doença celíaca resulta da interação entre fatores ambientais, genéticos e imunológicos, criando assim a tríade da doença celíaca. Os fatores ambientais podem ser classificados como a ingestão do glúten. A ingestão do glúten é o que desencadeia a doença celíaca. Porém, tem a ver também com os fatores genéticos, que cerca de 90 a 95% dos doentes expressam moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, o HLA, de classe 2, DQ2. Os resultantes apresentam, na sua maioria, o haplótipo DQ8, DR4. E é estudado que talvez este fenômeno ocorra por desregulação da resposta imune e, eventualmente, relacionada com outros mecanismos genéticos subjacentes, como a citosina ou agentes infecciosos ainda não conhecidos. Estima-se que os genes HLA contribuam somente para 40% do componente hereditário da doença. Já os fatores imunológicos, nos fatores imunológicos, a doença celíaca envolve a resposta imune inata e adaptativa ao glúten da dieta. O mecanismo de resposta imunológica associado com a intolerância ao glúten envolve a ação de linfócitos TCD4, bem como as células TCD8 contra os peptídeos derivados da gliadina e glutenina. Em resposta em indivíduos celíacos, o sistema imune é direcionado contra as frações de gliadina, e isso promove uma reação inflamatória no intestino proximal, sendo caracterizada por infiltração do epitélio e da lâmina própria por células inflamatórias crônicas e atrofia das vilosidades. Esta resposta ela é mediada por células do sistema imune inato e adquirido. A resposta adquirida ela é encontrada na lâmina própria devido à entrada dos peptídeos de gliadina neste espaço e pelo aumento da permeabilidade da mucosa. A resposta inata ocorre predominantemente no epitélio intestinal. A resposta do sistema imune adquirido é mediada pela célula TCD4, reativas à gliadina presente na lâmina própria, que reconhece seus peptídeos. Os linfócitos TCD4 são sensibilizados pelas proteínas ligadas ao HLA-DQ2 e HLA-DQ8. As moléculas do MHC de classe 2 apresentam gliadina aos receptores das células T, aos quais reconhece múltiplos epítopos do glúten. Os clones linfocitários ativam e proliferam e estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias, responsáveis pela estimulação da célula T citotóxica. A transglutaminase tecidual é uma enzima que desamina os peptídeos de gliadina, o que, consequentemente, aumenta sua imunogenicidade. A epidemiologia. Nos últimos anos, a doença celíaca teve um maior reconhecimento. E esse reconhecimento de ampla variedade de manifestações clínicas e histológicas da doença e o advento dos marcadores sorológicos altamente sensíveis e específicos
permitiram delinear o modelo do iceberg celíaco, em que a ocorrência de sintomas típicos representa apenas a porção visível, e a parte submersa do iceberg poderá revelar-se cada vez maior. Alguns casos não são detectados, uma vez que a sorologia não tem sensibilidade e especificidade de 100%. E a doença celíaca é comum na Europa, América, Norte da África, Sudeste Asiático e Austrália, onde se associa a presença dos haplótipos implicados e o elevado consumo de glúten. É a intolerância alimentar mais frequente no mundo e acomete indivíduos de ambos os sexos, porém com um predomínio nas mulheres. Essa doença se manifesta na infância, em crianças entre 1 a 3 anos, mas pode surgir em qualquer idade, inclusive em adultos, e cerca de 20% dos casos ocorrem em doentes com mais de 60 anos. A doença celíaca pode se apresentar de 4 formas diferentes: na forma típica, atípica, silenciosa e latente. Na forma típica, as manifestações se manifestam de formas extraintestinais, como dermatite, defeitos no esmalte dentário, osteoporose, baixa estatura, atraso na puberdade, infertilidade, anemia por deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico, vitamina B12, doenças neurológicas ou alterações comportamentais, artrite e doenças hepáticas. Na forma silenciosa, trata-se de indivíduos assintomáticos identificados pela existência de fatores de risco. Estão expostos a complicações habituais da doença e devem manter uma dieta sem glúten. Na forma latente, sujeitos assintomáticos com anticorpos circulantes e presença de linfocitose intraepitelial podem desenvolver a doença celíaca após a exposição prolongada ao glúten. Um outro grupo especial são indivíduos com predisposição genética, que são as pessoas com síndrome de Down, Williams, Turner, diabetes tipo 1, deficiência de GA, tireoide, hepatite autoimune e familiares que já tenham a doença celíaca. Nesses casos é indicado a triagem sorológica, mesmo quando assintomáticos. Os sintomas podem ser totalmente variados. Podem ser orais, intestinais, osteomusculares, falta de vitaminas, neurológicos, apresentarem sintomas na pele e nas mulheres pode causar seios doloridos, menopausa precoce, abortos frequentes, menstruação irregular e infertilidade. O diagnóstico da doença celíaca muitas vezes exige alto grau de suspeita. Não há um único teste para esse diagnóstico, que é confirmado após a associação de dados clínicos e laboratoriais. O primeiro passo no diagnóstico pode ser um teste sorológico, como os anticorpos antitransglutaminase tecidual ou antiendomísio. Se a sorologia for positiva, é necessário biópsia duodenal para confirmação diagnóstica. A deficiência de IgA, que ocorre em 3% dos pacientes com a doença, pode ser causa de falsos negativos, já que a sorologia é baseada em anticorpos IgA. Outra causa de exames falsos negativos é a restrição de glúten na dieta. Por isso, a investigação diagnóstica deve ser realizada na vigência de dieta com glúten. Em torno de 10% dos casos, tem aí dificuldade de diagnóstico, por achados discordantes entre sorologia clínica e histologia. O rastreamento de indivíduos assintomáticos não está indicado. Até recentemente, o diagnóstico era reconhecido apenas em pacientes com manifestações clínicas típicas ou com elevado grau de suspeita. Além disso, está associada a diversas doenças, como a diabetes, hipertiroidismo, hepatite, autismo, depressão, epilepsia, deficiência de GA, síndrome de Turner, neuropatia periférica. Agora, no tratamento, ele consiste numa dieta sem glúten, o que conduz, na maioria dos casos, à remissão clínica, laboratorial e histológica. Nas formas mais graves, pode estar sendo indicado a alimentação parentérica e corticoterapia. A imunossupressão é benéfica em algumas situações da doença celíaca refratária. Tem sido sugeridas alternativas à restrição de glúten, mas ainda se encontram no domínio experimental.
A instituição de uma dieta sem glúten é a única terapêutica eficaz, não complicada, conduzindo, em regra, a melhoria sintomática em algumas semanas. No entanto, a restrição absoluta de glúten é difícil e muitas vezes impossível de manter, dada a presença de quantidades residuais nos alimentos disponíveis no mercado. A azatioprina deve ser a primeira opção após a indução de remissão com corticoterapia. A dose e a duração do tratamento não estão definidas, mas devem ser seguidas as recomendações empregues na doença inflamatória intestinal. Por fim, as nossas referências, e assim a gente conclui a apresentação. Até logo!